isso aí, meus amigos. Hoje estou recebendo aqui no nosso podcast essa lenda viva do show business nacional. Estou falando do meu amigo Zé Mário. Mas antes da gente bater um papo com ele, eu quero agradecer aos nossos parceiros, né, o pessoal do Vinho Recife, que sempre manda vinho aqui pra gente. Obrigado pela parceria. Agradecer também a Frutíssimo, que acaba de chegar aqui no Recife, tá? E vendem paletas recheadas, que eu gosto pra caramba. Vende também milkshake, vende picolé, enfim, muita coisa boa para você se refrescar nesse verão. Agradecer ao pessoal da Casa do Pará, que enviou pra gente aqui, sempre enviam pra gente açaís, né? A gente gosta bastante do meio a meio, que é esse aqui, ó. Bom de verdade, viu? Metade açaí, metade cupuaçu, é uma delícia. Ainda vem com uma granolinha, uma bananinha, um leite, uma paçoquinha que eu gosto. Enfim, então, a Casa do Pará, Frutíssimo, Vinho Recife, muito obrigado pela parceria de vocês. Casa do Pará você encontra em toda a esquina, tem Casa do Pará, né? Então não precisa nem eu dizer aí onde é que fica o endereço, você procura lá na rede social. Já a Frutíssimo você vai achar onde? Onde é que a gente acha a Frutíssimo? Fica ali do lado do Colégio Nossa Senhora de Lourdes, não é isso? Ali é o quê? Jaqueira? Ali é Rossilva, mas acho que é Jaqueira já ali, né? Jaqueira. Aqui no Recife, tá bom? Fica do lado de quê? Não, é do lado da concorrência, eu não vou falar. Mas fica ali do lado da escola Nossa Senhora de Lourdes. Você encontra essa nova loja da Frutíssimo. É a primeira aqui em Recife, tá? É uma marca catarinense que está chegando com tudo aqui na capital pernambucana. Então, pessoal da Frutíssimo, muito obrigado. Pessoal da Casa do Pará, um abraço para vocês. E a galera da Vinho Recife, tamo junto. É isso aí, pessoal. E hoje eu tô recebendo essa lenda viva do show business nacional. Eu tô falando do meu amigo Zé Mário. Que prazer, meu amigo, receber o senhor aqui no nosso podcast, viu? Prazer é todo meu, irmão. Olha, o senhor, com certeza, quando eu tava conversando com o Wagner, eu perguntei, Wagner, ele tem história para contar? Ele disse, gordo, 3 dias aí de podcast, viu? É ou não é, seu Zé Mário? Muita história. Coisa boa. Como foi que começou a sua trajetória? Faz um tempinho já, né? 1970, 11 de agosto, um primo meu estava com muita grana e queria fazer alguma coisa para... O senhor estava com muita grana de quê? Como foi que o senhor ganhou essa muita grana? Não, eu falo no meu primo. Seu primo? Ele era fiscal de renda do Estado. Se aposentou e queria ter uma atividade. Como ele gostava de música e a gente também, então nós resolvemos fazer uma banda. O senhor se juntou com seu primo, que tinha o Cacau, né? E aí fizeram uma banda. Que banda foi essa? Na época, nós colocamos o nome, a banda Os Grilos, porque teve uma festa, uma pandemia de grilo lá em Altinho, cidade na qual eu nasci. E como estava muito essa peste de grilo, aí nós colocamos a banda Os Grilos. Os Grilos. E me diga uma coisa, nessa época não existia forró ou já existia? Não, existia. Existia? Existia, mas um forró tradicional, não é igual a esse eletrônico. É o forró do Luiz Gonzaga, na verdade. Exatamente. Da qual Luiz Gonzaga eu toquei com ele. É sério? O senhor tocava? Você tocava o quê? Eu comecei tocando na banda que meu primo fundou, bateria. Então, mas o senhor tocou bateria com o Luiz Gonzaga, não? Não, toquei triângulo com ele. Triângulo. Porque na época acho que não tinha nem bateria, né, nesse forró. Não. Era a bomba, triângulo e sanfona. Então o senhor era um artista na época, né? Não, o artista era Luiz Gonzaga, mas eu brincava no triângulo com ele. Não, porque quando tem só 3 pessoas no palco, termina que os 3 ali se tornam artistas, né? Exatamente. Pouca gente e tal. Isso mesmo. E daí a gente começamos com esse conjunto, passou um período, mas alguns desistiram. Eu mesmo deixei porque meus pais diziam, isso não dá resultado. Aí eu fui me embora morar em São Paulo. Ainda hoje os pais falam, né? Esse negócio de banda não dá certo, não tem futuro, tem que estudar. Né? Eu sou o contrário, eu acho que banda dá certo. Tanto que seus 2 filhos estão mexendo com banda, né?
Quando eles estudavam, que terminaram, não, eu não quero mais fazer, não quero mais continuar estudando, eu digo, então vai ser o seguinte, eu já estava no meio da música como empresário, eu digo, já vai ser o seguinte, quem não quiser estudar, vai trabalhar, para ganhar meu dinheiro vai ter que trabalhar, então eu vou arrumar serviço para vocês trabalharem no meio artístico, e eu pago para vocês. Né? Agora, para ficar em casa vagabundando, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Fez certo, viu? É. Fez certo. E na época, quando o senhor tocava lá com o Luiz Gonzaga, como foi que surgiu o convite? Como foi que o senhor conheceu o Luiz Gonzaga? Olha, é o seguinte, eu trabalhei com Pinga 5 anos, que é uma lenda do show business brasileiro. Pinga foi uma escola para mim. Aí Pinga comprava o São João de Luiz Gonzaga todinho, o período do São João, e o mês de julho ele tirava 15 dias para vender para o norte do Brasil, para Belém, para Santarém, para Manaus, Altamira, aquelas quebradas dali que não tem São João, mas depois do São João sempre tinha, naquela época, o ouro lá em cima, que era o garimpo. Aí a gente ia, Pinga fazia a turnê, e ia eu, doutor Inaldo, que era o financeiro dele, seu Luiz, e Piloto, que era sobrinho de seu Luiz, tocava zabumba e eu tocava no triângulo. Foi daí que... Quem era seu Luiz? Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga. É. Então, daí eu apareceu essa oportunidade de eu ir tocando triângulo. Além de trabalhar para Pinga, eu ainda tocava triângulo para seu Luiz. Aí, caramba, bicho. Ganhava dos dois lados. Tem que ser, né? Até hoje em dia a gente tá assim também, né? Tem que ganhar de todos os lados, né? Não? Exatamente. Agora, voltando ao começo da minha história como músico, nessa banda, Jorge de Altinho era o cantor, era o croner. Dos Grilos, não? Dos Grilos. Depois que eu fui embora para São Paulo, o Jorge também foi embora para Petrolina, já como funcionário do governo de Pernambuco. Aí eu passei 4 anos em São Paulo, vim embora. Digo, o Deus de Pernambuco é o Deus de São Paulo, eu vou embora. Aqui eu não arrumei nada. Aí, e o senhor já tinha uma basezinha financeira para poder se manter lá para São Paulo? Já, porque eu trabalhei em fábrica de peças de automóvel. Aí vim embora para cá, foi quando o Jorge começou a compor para o Trio Nordestino, para Luiz Gonzaga, para Marinês, para o povo todo. Aí o João da Condil, não sei se você conhece. Já falaram esse nome aqui no podcast. João Florentino. Sim, sim. E era da Aquidisco. Que é dono de uma rede de rádio e televisão, não é isso? Exatamente. Resultado, Jorge começou a compor e o pessoal do Trio Nordestino veio aqui para Recife, teve um contato com o João, disse, rapaz, quem é esse cara que compõe assim? Aí disse, é um amigo nosso aqui, ele é de Altinho, mas se você quiser falar com ele. Aí resultado, trouxeram, o Jorge foi convidado para vir ter um contato com o João, aí o Trio Nordestino estava, resultado, Jorge começou a gravar para o Trio Nordestino. Quer dizer que Jorge de Altinho já fez parte do Trio Nordestino? Não, ele era compositor do Trio Nordestino. Compositor, certo. Daí, depois Jorge começou, João viu que Jorge tinha muito sucesso, era um cara aproveitado, e aí João Florentino botou o Jorge, arrumou para Jorge gravar na gravadora dele, na Cactus, selo Cactus. Mas ainda hoje ele ainda até hoje tem um estúdio ali na Som Max. É dele, é? É dele. Resultado, Jorge começou a gravar, aí Jorge me chamou, disse, Zé Mário, vem-te embora para Recife que eu vou gravar um LP. E eu preciso de uma pessoa da minha confiança.
Porque, na realidade, Jorge é meu irmão. Não é irmão de sangue, mas a gente estudou junto. Ainda hoje. Ainda hoje. Resultado, nós tivemos um contato com o pessoal da gravadora aqui, e Jorge gravou um LP, foi bom. O primeiro LP foi bom. Chama-se Príncipe do Baião, Garota de Atalaia, que é essa música. Foi uma música que deu pedal. E Jorge foi convidado para fazer um outro LP, já no segundo disco. Resultado, a gente se deu bem mais ainda. Aí no terceiro LP, Jorge já foi contratado, a S.A. Victor. Na época era a S.A. Victor, a fábrica americana de disco. Já contratou Jorge. Aí Jorge ficou do terceiro LP até o 10º na S.A. Victor. Que era muito importante fazer parte de uma gravadora na época, né? Exatamente, muito importante, porque naquela época ganhava-se muito dinheiro, porque o disco vendia. Como é que se ganhava dinheiro com a gravadora na época? Jorge... O que é que eles faziam para o artista ganhar dinheiro e eles também? Fazia o seguinte, além da venda dos discos, tinha a venda... Tinha os shows, né? Os shows, exatamente, os shows, que ainda hoje, quem salva os artistas hoje é os shows. E tinha os discos. Os discos, exatamente. E ganhava meio que 2 shows, né? Era. A gente, além de vender os discos nos shows, vendia nas lojas também. Sim. Então, era muito bom. E tinha os direitos autorais dos artistas, que era muito bom. Ainda hoje tem direitos autorais, mas não é como antigamente. Antigamente se ganhava mais ou menos? Se ganhava mais. Porque a gravadora investia, ela sabia que ia ter um retorno muito forte, então ela investia da seguinte forma. O artista ia para... Eu mesmo cansei de ir. Quando o disco de Jorge saía, a gente ia fazer uma turnê de Manaus a Salvador, fazendo rádio, fazendo televisão e entrevista em jornais. Que era muito forte na época, né? Muito forte, era. Não tinha essa... Naquela época era um negócio mais rasteiro, né? Não é como hoje, que hoje você tem... Hoje a facilidade, a rapidez é muito grande. A internet hoje meu Deus do céu, é negócio para cinema. Naquela época não tinha. A gente tinha que ir de porta em porta. Ir para programa de rádio 5 horas da manhã, depois outros programas. E assim, ia programa de televisão. Fazia o LP, distribuía, né? Distribuía no rádio, LP é aquele de radiola, aquele... O grandão preto. O grandão preto. Eu peguei ainda essa época, viu? Pronto. O grandão preto, e tinha o pequeno. Tinha pequenininho. Era a mini pizza. A individual. Pronto, isso mesmo. Era o EP? Não. É como se fosse o EP de hoje. Era com menos música. Tinha... só 2 músicas. Então era como se fosse o EP de hoje, o EP. Exato. Entendi. E nessa época o senhor trabalhava com o quê? Com o Jorge Deltinho? Trabalhava com o Jorge. Mas o senhor fazia o quê? Comecei tocando zabumba com o Jorge. Algumas vezes bateria. Toquei zabumba com o Jorge. E depois, quando teve o crescimento artístico de Jorge, que Jorge chegou no patamar de Wesley Safadão. Naquela Sério, época. Bicho? Sério. Jorge Deltinho? Sim. Jorge Deltinho. Vendia João Florentino, que é João da Condil, e João comprava 100 mil LPs. A S.A. Victor. Ele já saía com disco de ouro. Jorge fez o Chacrinha,
Jorge fez diversos programas da televisão brasileira. Ele já foi o número 1 do forró? Já. E Luiz Gonzaga? Não, Luiz Gonzaga era o pai de todo mundo. Era a Mastruz com Leite de hoje, né? Exato. Do forró eletrônico. É, Que é a mãe do forró. exatamente. Então, não se contava com... Ele ali estava primeiro disparado, não se contava com ele, né? Se contava com os outros depois dele, não é isso? Exatamente. Então, estou entendendo agora essa situação. O Luiz Gonzaga era o rei do forró, era um cara que não tinha colocação no mercado, né? Porque era o número 1 disparado. Disparado. Mas até por ser o criador do gênero, né? Do estilo. É isso mesmo. Então tinha aquele respeito, ninguém tocava e não estava em posição nenhuma porque era o rei e ponto final. Ponto final, isso mesmo. Então, agora eu já tive tanta passagem na minha vida artística que só você vendo. Já trabalhei com Eliane, já trabalhei com Jorge de Altinho 10 anos. A primeira foi nessa banda Grilos, que foi com o seu primo, que o senhor criou, né? Em seguida teve o Jorge de Altinho, né? Depois do Jorge de Altinho. Depois de Jorge de Altinho eu fui para Alceu Valença. Alceu Valença. Nós montamos uma turnê, a turnê nordestina, que na época Alceu era um cara que fazia mais teatro, fazia mais além do teatro, ele fazia mais ginásio. Uhum. Agora, depois que eu deixei de trabalhar com o Jorge, aí o pessoal, Rubinho Valença, que é primo legítimo de Alceu, me chamou, disse: Zé Mário, eu quero falar contigo. Diga aí, Rubinho. Ele disse: vamos almoçar junto. Aí a gente foi para um restaurante, almoçamos, aí ele disse: eu estou querendo fazer uns shows no período de São João com Alceu, porque Alceu, nesse período, nesse patamar aí, nesse período, Alceu não é que ele não tenha mercado, é que ele não faz. E eu queria botar Alceu no meio do forró. Porque o forte dele até então era só carnaval. Exatamente. Aí, resultado, a gente criou a turnê nordestina, de São Pedro e São João. Foi uma turnê que a gente fez, aí a gente só fazia. Aí fizemos Igaraçu, fizemos Mossoró. A gente não queria, Alceu não queria fazer capital, só queria fazer cidade grande. Tá entendendo? Aí fizemos Mossoró, fizemos Igaraçu, fizemos Arapiraca, fizemos Feira de Santana, fizemos Vitória da Conquista, fizemos diversas e diversas cidades. Caruaru, Arco Verde. Então a gente fez eu saí vendendo os shows, que eu já tinha a experiência de vender show, porque eu passei 10 anos com o Jorge, e o forte da gente era São João. Aí eu já tirava de letra, já sabia o que ia fazer. E ao seu, aí a gente fez essa turnê de São Pedro e São João e cresceu. Juazeiro do Padre Cícero. E até hoje ele faz, né? Petolina tudo, faz. Faz o ano todo, praticamente. Faz o ano todo. Pronto. E depois de Alceu? Depois... O senhor sempre foi como músico? Não. Alceu já estava como outra função? Como produtor. Como produtor, certo. E aí, depois de Alceu... Como músico, só com Luiz Gonzaga e com Jorge de Altinho. Certo. Aí... Daí, depois de eu fazer Alceu, eu fui fazer Adilson Ramos. Sim. Os filhos de Adilson Ramos foram estudar em Londres, inglês, foram estudar, né? Uhum. E Adilson me chamou para ficar com a agenda dele. Eu fiquei com a agenda dele uns 2 anos. Depois, quando os filhos voltaram, aí ficou... Eles comandaram. Então, o senhor, de músico, cresceu para produtor, foi produtor de Alceu Valença. Em seguida,
assumiu a agenda de Adilson Ramos, que na época era um grande fenômeno também, né? Era muito dentro daquele Segmento dele. segmento dele, era muito romântico, né? Então ele tirava de letra. Essa turma meio que se inspirou em Roberto Carlos, o Roberto Carlos do Nordeste, né? Exatamente. E aí depois de Adilson Ramos? Depois de Adilson Ramos, eu fui para Fortaleza. Foi aí que eu passei 5 anos e meio em Fortaleza, para Ponte Aérea, Recife, Fortaleza, porque eu fui trabalhar com Eliane, a rainha do forró. Eliane, grande figura, Eliane, a rainha do forró. Aí fiquei nesse, para lá e para cá. Foi a época que Eliane estourou com Amor e Paixão. Isso era a agenda dela também? Agenda dela. Eu tinha um escritório aqui, América Produções Artísticas, eu tinha um escritório aqui, então eu cuidava da agenda dela, vendia os shows. E aí fui seguindo. Depois de Eliane, eu... Memória boa, viu? Eu não lembro nem o que eu comi ontem, meu amigo. Depois de Eliane, eu fui fazer uma... Deixa eu me lembrar, viu? Agora deu um branco. Eu fui falar, tá vendo? Depois foi... Pode ficar à vontade aí, viu? Pra se lembrar. Se não se lembrar, vamos falar da América Produções. Depois a gente volta e se lembra. Porque era a sua produtora, o seu escritório na época, Exato, né? exato. Ele vendia artista, ele fazia show, montava grade de prefeitura. O que é que ele fazia? Vendia artista. Só vendia artista. E fazia a grade das prefeituras. E nas colocações do mercado, qual era a posição da América Produções? Olha, a gente se deu bem, né? Porque o mercado se abriu para a gente e tinha facilidade de se ganhar dinheiro. Hoje não, para você ganhar dinheiro com artista é dificultoso. Hoje é mais difícil, né, seu Zé Mário? Porque é o seguinte, você quer contratar um artista, você contrata o artista, vamos supor, por 50 mil reais. Aí você só pode receber de comissão 5 mil. 10%. 10%. Mas esse 50 também ainda tem que tirar os impostos, né? Tem que tirar os impostos. Aí sobra 40, aí para depois tirar 10%, fica 8 mil, 4 mil, na verdade. 4 mil, exatamente. Então, antigamente não era assim. Antigamente eu lhe comprava sua banda a você por 10 mil e eu vendia a prefeitura por 30. O senhor vendia o preço que o senhor quisesse? Não tinha. Hoje não tem mais essa facilidade, porque você tem que comprovar tudo. Vamos supor, sua banda é 20 mil, mas você tem que ter comprovação da nota. Então, não é como antigamente, que não existia essa comprovação. Você comprava por 10, vendia por 15, vendia por 20, vendia por 30. E hoje não é mais. Hoje é mais difícil, né? Muito mais. E aí a América Produções vendia turnês também? Não, mais regional. Eu soube que você fez até turnê com a Rá. Aí já é quando eu trabalhava com Pinga. Aí já foi depois? Não, foi... Foi antes? Antes. Eu trabalhava com Pinga. Pinga tinha o show dele, eu prestava serviço para ele. E nesse serviço, ele contratou... Pinga fazia umas turnês de banda de rock do caramba, viu? Era? Legião Urbana, 10 shows ele contratava. 10 shows ele contratava. Engenheiro do Havaí, aquela outra banda que o menino ficou paraplégico. Paralamas do Sucesso. Paralama do Sucesso. E internacional, nós fizemos uma turnê com a Rá, com Feito No Moro e com Informate Society.
Sim. E aí o senhor sempre acompanhando Pinga. Viajava na turnê eu, Doutor Hinaldo, Toninho Souza Leão, viajava Olival, era 5 pessoas dando apoio A Pinga. a Pinga, porque Pinga não ia, né? Pinga não ia. Ele era o número 1 na época? Era o maior do Brasil. Era o maior do Brasil. Vou te dizer uma coisa, eu aprendi muito com Pinga. Ele dizia, Zé Mário, você, quando for contratar um artista que o cachê seja alto, você só contrata se ele tiver 70% bem na mídia. Se ele tiver bem, vamos supor, hoje, se ele tiver bem na internet, se ele tiver bem na televisão, no rádio, tal, aí pode contratar que você ganha dinheiro. Que era assim. Naquela época, né? Naquela época. E Pinga, o senhor disse que era um professor aí. Acho que outras pessoas falaram também aqui no podcast que Pinga foi um grande professor para muita gente. Né? Ele, inclusive, vendia Roberto Carlos. Né? Vendia. As turnês de Roberto Carlos era com Pinga. Ele fazia o Brasil inteiro, tudo com Pinga. Depois, aí chegou Luiz Augusto, né? Da Luan. Depois de Pinga, o senhor, pela sua experiência, me desculpe a pergunta, quantos anos o senhor tem? 71. 71 anos. Depois de Pinga, meio que quem substituiu ele na sua visão foi o seu Luiz Augusto? Olha, Luiz Augusto é um grande empresário. Meu amigo, quando começou a carreira, comprava show a mim, vinha de Campina Grande para comprar 5, 6 datas de Jorge de Altinho. Ainda hoje, quando eu encontro com ele, ele diz, olha, esse daqui eu tiro o chapéu para ele, porque quem me deu a luz, quem me fez crescer no mundo artístico foi Zé Mário. Se você quiser escutar isso, a gente não tiver Luiz Augusto, eu vou com você lá e você vai ver que, que isso que eu falei é verdadeiro. Ele diz isso do senhor? Diz porque... E qual foi a colaboração e a contribuição que o senhor deu na vida dele? De Luiz? Rapaz... Era mais conselho ali ou era no negócio? Não, conselho e negócio. O senhor chegou a fazer negócio com ele? Muito, muito. Eu facilitava as coisas. Ele comprava 10 shows de Jorge de Altinho, Jorge na época estourado, Jorge na época um Ed Safadão, um João Gomes. Naquela época, Jorge chegou a esse patamar de ser o artista do momento. Então eu vendia, ele vinha para Recife, a gente marcava para almoçar, ele dizia, eu quero 10 shows no São João. Quando eu vendia para você na razão de 15 mil, eu vendia para ele na razão de 8. Quer dizer, eu dava margem para ele ganhar dinheiro. Isso facilitava, dava condição para ele. Exatamente, era. E como é que o senhor tinha essa abertura? Era devido ao quê? A sua amizade com o Jorge de Altinho? Porque eu era o empresário de Jorge. O senhor era a agenda de Jorge? Era. E tudo que eu fazia... tinha um aval dele, né? Exatamente. Entendi. Tinha um aval dele. E por um outro lado era bom essa diminuição de preço, porque o senhor sabia que ele ia contratar outras vezes. Exatamente. Ele não ia... Ele também, quando ele ia fechar esses shows, ele não ia comprar um show nem 2. Ele comprava 10. Aí como é que funcionava? Por exemplo, o show dele era... Quanto era o show dele na época, o senhor lembra? Na época era 15. Tinha uma época que até dólar a gente negociava em dólar. E era, cara. Era. Show de tantos dólares. Porque a moeda do Brasil desvalorizada, vamos supor... o cruzeiro? Um dia é o cruzeiro. Um dia era X, no outro dia já era Y. E assim... Era melhor a gente vender em dólar, porque o dólar sempre foi forte, né? Caramba, é história demais, viu? Ainda hoje tem alguns artistas que vendem show em dólar, né? Pouquíssimo, mas tem. Mas quando você contrata uma turnê internacional, ele faz, corrige
Mas recebe em dólar. Dólar. Eles não querem incluir em real, não. Tô entendendo. E na época, o Jorge chegou a ganhar muito dinheiro mesmo? Chegou. Ficou rico? Ficou. Jorge ficou muito, com muita grana, mas não soube segurar. Mas hoje continua bem de vida. Continua bem de vida. Ele gastava. O senhor sabia com que ele gastava, assim, para perder muito dinheiro? Vou dizer para você, o primeiro momento de perder dinheiro de Jorge foi se casar. Quando ele se casou, É. começou a perder o dinheiro. Não é perder o dinheiro, é que em vez eu dei conselho, Jorge, tu tá com grana, vamos embora para São Paulo, montar um esquema lá para a gente fazer o programa de televisão e botar para rodar esse disco em São Paulo e Rio. E depois a gente vem embora, porque estourou no. Hoje não, para fazer sucesso não precisa estar em São Paulo. Aqui mesmo o cara tem a internet. Celular, né? Mas eu digo, mas antigamente você para fazer sucesso você tinha que ir no Chacrinha, tinha que ir no Fantástico, Faustão, né? Faustão, e diversos. E aí. Aí ele não. Ele queria estar em casa. Comprou uma casa em Caruaru, mobiliou e casou com uma menina de 16 anos. Caramba, tá casado até hoje com ela ou não? Não, já tá na terceira esposa. E aí ele fez isso e meio que desfocou. Perdeu a linha. Porque... Foi daí que começou a cair, vamos dizer assim, a carreira dele? Não, cair não. Daí ele começou a perder as coisas porque foram fazer o divórcio e no divórcio a mulher entrou sem nada e saiu montada, né? Tá vendo aí, ó? É o conselho que a gente dá aí ao artista. Eu mesmo já estou no quarto casamento. Levaram tudo também? Não, porque eu não tinha. Eita. O seu Zé Mário. E aí, nessa época de pinga, que foi uma época de grande aprendizado para o senhor saiu de lá por quê? Porque pinga, ele teve ele começou a idade chegou, né? Ele é mais velho que o senhor? 80 anos. Inclusive agora, dia 8, ele tá morando em Salvador, mandou um recado para mim, dizendo que dia 8 tá aqui e quer me ver. Opa, traga ele aqui que vai ser um prazer receber. Algum familiar dele me procurou um dia desse pra gente fazer esse podcast, mas eu não lembro quem foi, tô tão esquecido da cabeça. Mas tá, meu convite é aberto aqui pra pinga, viu? Eu vou falar com ele. É porque ele, quando vem pra cá, ele vem rapidinho, ele sai de Salvador no primeiro voo e logo no começo da tarde ele pega o outro voltando. Ele é um homem rico hoje? Tem ali uma chácara ali em aldeia, pense, a chácara já botar 2 milhões de reais nela e ele não dá. Ele conseguiu manter seu patrimônio. Conseguiu. Ainda hoje de vez em quando a semana passada, Osni, que trabalhou com ele também e é meu amigo, está morando aqui em Olinda. Osni foi com ele para fazer uma turnê aí com um artista defasado, entendeu? Aí no quinto show ele desistiu da turnê, pagou o prejuízo e desistiu. Eita. Porque não dá mais, né? A felicidade minha mesmo são meus filhos. Que vão lhe... porque eu não tenho mais pique, entendeu? Vão lhe mostrando o caminho da realidade hoje, Eu tenho amizade com Perusca, com Carlito,
A gente é tudo sócio. Eu estou fazendo uma grade de artista agora para a festa de Santa Maria e São Sebastião, na cidade de Siriene. Eu vou fazer a grade, mas eu não tenho mais condição de ir. Eu não posso mais dirigir à noite. É verdade. E o tempo passa, né, seu Zé? Passa. Agora eu só fazer as coisas que posso. No escritório, né? Vou lá para a LX, fico lá à tarde. Pronto, depois venho embora para casa. Aquela vista bacana, né? Exatamente. Quando o senhor... a gente estava falando da sua saída de Pinga, foi por quê? Porque Erivan, que era filho dele, morreu. Foi um abalo medonho. Foi mesmo, cara? Foi. Erivaldo, que é irmão de Erivan, que botar ele arrumou uma mulher. E essa mulher é advogada e fez a cabeça de Erivaldo para botar a pinga na justiça. Caramba, bicho. O próprio filho colocar o pai. Aí Pinga se revoltou. Aí fechou o escritório e foi embora para Salvador. E ele estava no auge nesse momento ainda? Ou... Não estava no auge, não. Estava meio. Se mantendo ali. Se mantendo, entendeu? Mas já não podia mais também. E outra coisa também, principal que eu ia esquecendo. Doutor Hinaldo, que era o advogado dele, gente da maior confiança dele, morreu. Aí acabou. Nesse mesmo período foi? Nesse período. Em período de 2 anos de Erivan para doutor Hinaldo e Erivaldo também, uns 3 anos depois. Foi um choque grande, então. Foi, porque aí ele ficou sem segurança. Sem base. Sem base. Aí restou o senhor e quem mais? Não, doutor Estevão Leal também, que trabalhou muito com a gente. Aí, pronto, doutor Estevão era metido em política, foi pro lado da política e deixou a música de lado. Aí foi quando o senhor aproveitou o embalo e também saiu. Aí eu vim já vim para... Jorge. Não. Vim para Carlito. Ah, então foi recente. Não, Carlito eu já faço... Carlito é velho assim, é? É um pouquinho, né? Carlito tem o quê? Tem uns 50 e alguma coisa só, né? Tem 52. Aí eu já... Então faz quanto tempo que o senhor saiu de Pinga? Pinga atuou até quando? Atuou até, deixa eu ver, 2022, há uns 90? Há uns 10 a 12 anos atrás. Até 2010, por aí. Ah, então foi... Pode falar. Mas quando você saiu de Pinga, você não possui escritório, América Produções Artísticas, ou não? Foi antes? Não, a América foi antes. Foi antes? Então, antes de Pinga, ele teve um escritório, nos anos 80, que era em São Estado. E depois de Pinga, eu acho que você saiu para Eliane, não? Não, A Eliane foi em 93, 90, exatamente. 93, 94. Exatamente. Depois que o senhor passou por Jorge de Altinho, por Alceu Valença, foi para Eliane, em seguida montou seu escritório, que foi a América Produções. Isso. Não é isso? Tinha como principal artista Eliane Estourada, que também era o auge, era o Safadão de hoje. Era a rainha, literalmente, do forró. Era, exatamente. Mas chega nesse nível de Luiz Gonzaga o Rei e ela a rainha? Chega nesse nível ou não? Não, porque... Era mais o slogan ali para poder fazer a mídia. Luiz Gonzaga foi o povo deu a ela, entendi. E Luiz Gonzaga foi o criador, né? Criador, não tem pra onde correr, ali não se compara com nada. Não. Inclusive, quem tem banda de forró hoje
deve tudo a Luiz Gonzaga, né? Exatamente. Eles só fizeram lapidar o forró, tá entendendo? Moldar a mais, né? Colocar a mais. Inclusive, eu quero deixar aqui registrado, viu, que eu tive um encontro com esse cara que eu sou fã demais, é um cara que hoje é meu amigo pessoal, e eu posso dizer isso com toda a propriedade, um cara que eu tenho um carinho imenso, né? Apesar dos pesares que eu tenho com o artista dele lá, mas é um cara que nunca me faltou com respeito, e é recíproco isso. E ele hoje para mim é o rei do forró, né? Primeiro é Luiz Gonzaga, depois veio o Emanuel Gugel com a Mastruz com Leite, né? Que modernizou esse nosso forró, que hoje o forró só existe graças a Emanuel Gugel. E depois de Emanuel Gugel é esse cara que eu acabei de falar, que se chama Isaías Cedês. Para mim é o cara que revolucionou o forró com a banda Aviões de Forró. Encontrei com ele na última semana e a gente tá marcando a data para a gente fazer o podcast com ele. Então aguardem uma entrevista exclusiva com o rei do forró, Isaías Cedês. Vou continuar cobrando, viu, Isaías? Ele disse, não, eu tenho palavra e eu vou fazer seu podcast. Agora eu vou fazer. Então, é uma pessoa do bem. Gosto demais de Isaías Cedês. Hoje um cara, né, altamente evoluído, né? Exato. E você concorda com essa minha... Concordo. Eu acho que Manuel também foi uma abertura sensacional para que o forró, para o Mastruz, quando veio com força. O Aviões também veio com força. Então esse pessoal, a gente tem que tirar o chapéu para eles, porque com certeza. Realmente eles estão bem na fita. Com certeza. E aí, pronto. Aí o senhor já estava com a agenda da Eliane, montou a América Produções, né? E em seguida que foi para o escritório de Pinga. Tinha algum nome o escritório dele ou era só Pinga? Não, Pinga Produções Artísticas. Pinga Produções. Entendi. Saiu de Pinga e foi se juntar com Carlito Asfora. Foi. Quem era Carlito na época? Carlito era uma pessoa é uma pessoa do bem, gente muito boa. Eles tinham terminado o Recifolia, né? Aquele lance do Recifolia. Ele foi embora para os Estados Unidos, depois ele voltou, ele e Verusca, aí foi quando a gente teve a ideia de abrir um escritório. Aí nós abrimos um escritório ali na Ilha do Leite. Já era a LX? Não, era a L só. O X veio de quem? O X, porque tem tem Mossoró, deixa-me ver, um escritório com o nome AL e com registrado. Ah, entendi. Aí a gente... Tem que botar uma letra a mais para poder... ALX, aí botou o X. Mas tem algum significado? Isso não. Antigamente era AL, era Asfora Lubambo. Lubambo é de quem? Lubambo, aqui tem um menino com o nome Lubambo que Carlito fez com ele uma exposição de... Animais. Não. De roupas. Aham. Aí eles eram Asfora Lubambo. Entendi. Entendeu? E o X foi por causa de quê? O X, aí vários computou o X, eu não sei por causa. Foi Verusca. Foi. Entendi. Aí a gente continuou. Nós começamos a fazer shows com prefeitura. Ali tem uma abertura. É muito boa, né? Com prefeitura. Tem. Mas o mercado ele mudou muito nessa era. Demais. De Luiz Gonzaga até... Demais. Hoje é outra coisa, né? A rapidez, a mídia. Como é que o senhor vê o mercado hoje, seu Zé Mário? Como é que o senhor vê comparado a antigamente? O senhor já falou aí que antigamente era mais fácil de se ganhar dinheiro, né? Mas assim, no geral, como é que o senhor vê o mercado, a comparação de antigamente com hoje? Tendo em vista que o senhor trabalhou naquela época, né? E trabalha hoje nessa época também. Olha, a diferença é muito grande devido
a rapidez das coisas como acontece dentro do mercado musical. Hoje tem esses aplicativos, essas coisas aí que só vocês mesmos que são jovens sabem. Eu ainda estou Você sabe mexer também, né? eu ainda estou engateando, mais ou menos. Não tiro de letra não, mas eu posso fazer, eu faço. Aí, mas hoje é muito bom, porque tem muita facilidade você para conseguir as coisas, fazer para fazer vamos supor, hoje mesmo eu pedi para minha mulher fazer um rascunho lá. Um rascunho? Rascunho, ainda estou do tempo de rascunho. Não, eu também faço meu rascunho também, viu? Aí ela fez, eu digo, agora bata uma foto aí. Ela bateu uma foto, eu digo, manda para Verusca. Aí pronto. Meu Deus do céu. Naquela época da gente, era você para fazer acerta um show aí. Pronto. Eu e a banda do Gordo Show. Vamos, quanto é? 100 mil. Aí faz um contrato aí, manda os cartazes pelo correio. Era um processo danado. Vixe Maria, Aí como era? Mandava os cartazes pelo correio, o que mais? O contrato batia na máquina. E datilografia, né? Mandava via Sedex pelo correio e os cartazes via Sedex. Esse cartaz era o quê? A banda que tinha que enviar. Era a fotografia da banda. Eita. Tá entendendo? Eu lembro. Até hoje ainda tem alguma cidade do interior. É. Você encontra um post, um bannerzinho, né? Pequenininho, com a foto do cantor, a marca da banda. Local e data. E a hora. Pronto. Aí o artista que mandava era, na época? Que mandava. Ele já tinha de muito pronto, né? Hoje não, né? Hoje não. Porque assim, quando a gente fechava alguma coisa, quando a Zé Mário fechava, então aquilo espalhava a cidade toda, né? Então, automaticamente tinha que vir, a gente pedia mil posters daquele para botar, entendeu? Em bares, isso aí espalhando. E a gente para encher com aqueles lápis. Sim, aquele piloto. Aqueles pilotos, entendeu? Caramba. Hoje é muito diferente, né? Hoje. Nesses anos 90, quando a gente estava aqui, quando o Zé Mário fazia esses shows no Internacional, ele fez esses forró do sertão. Ele foi uma das pessoas que também iniciou isso com outros, com forró de floresta, forró de salgueiro, aí era Baby Som, Limão com Mel, Cavalo de Pau, Guanabara. Quer dizer que o senhor fazia isso tudinho, seu mano? Fazia os forró do Internacional também? Também. Antes de Toninho, bem antes. Outra coisa. Outra coisa, quem primeiro levou Magnífico e Limão com Mel para São Paulo fui eu, Rio e São Paulo. Foi mesmo? O senhor era o que na época? Eu vendi o show dele, de Limão com Mel e de Magnífico para São Paulo. Aí o senhor acertou diretamente com Ailton e com Jotinha? Aí ficou exclusivo, empresário exclusivo dele? Não. Não, eu tinha um escritório para comprar qualquer artista. Sim. E Ronald era um cara cearense que me fez muita amizade em São Paulo, quando eu fui com Eliane. Aí ele disse, Mário, tu consegue Magnífico e Limão com Mel para mim? Eu disse, consigo. Qual é a data? Tal. Aí eu, quando cheguei em Recife, eu digo, ô Jotinha, eu quero 5 datas do Magnífico, 2 para o Rio e 3 para São Paulo. Ele disse, como? Eu digo, eu quero saber o valor, amigo. Porque naquela época era tão estranho que não saía nem do Nordeste, né? Eles estranharam quando o senhor falou. Olha, o negócio foi tão bom em São Paulo, por Magnífico, que o ônibus do Magnífico foi para São Paulo, foi todo mundo de ônibus, de avião, só eu e Jotinha. Aí, quando chegou em São Paulo, primeiro foi Rio, 2 datas no Rio, depois 3 datas em São Paulo. Quando terminou a turnê de São Paulo, ele disse, Zé Mário, eu vou dar um presente a você e a Jotinha. Eu digo, é o quê? Disse, diga quem é que vai de avião, porque eu vou mandar vocês ir tudo de avião. Aí
ele escolheu o pessoal que para voltar para Campina Grande de avião e o restante veio de ônibus. Que na época era cara a passagem, né? Era. Aí ele voltou, nós voltamos, eu voltei para Recife e eles voltaram para Campina Grande. Pararam em Recife e foram para Campina Grande. O Ronald ganhou um trocadinho, não foi nessa turnê? Foi a primeira vez que o Magnífico foi. E com 15 dias depois foi Limão. Limão. Aí o forró já estava crescendo pro lado de lá. Quem comandava na época era Mastruz? Era Mastruz. Mas, A Mastruz que abriu, né? exatamente. Depois que o Mastruz abriu, depois de Mastruz, a primeira banda que foi o Magnífico e não fazer a máquina dele. Pois é, Mário. E eu fiz aqui um show também no português com Limão com Mel. Foi daí que surgiu a turnê do Sertão. Foi quando eu fiz. Aí, Eu fazia também lá pro lado lá do sertão. As turnês. Era o que o senhor que fazia. era aqui. Quer dizer que foi o senhor que colocou o Toninho da TN no mercado, foi? Toninho foi, Toninho. Toninho era um estudante, né? Toninho era estudante. Era estudante e tinha muito interesse. E aproximou-se da gente, começou a fazer, mas assim, muito suporte do Toninho, não foi bem ele que colocou, mas o Toninho era muito, ainda hoje é muito danado, então assim, de pra cima das coisas. Aham. Então assim, ele começou a fazer, mas assim, muita coisa que ele aprendeu, ele foi perguntar a Zé Mário como era fazer. Zé Mário, a gente teve várias reuniões, entendeu, com ele, e seguiu ele. E tu sempre acompanhando, Fábio? Aí eu e meu irmão, a gente acompanhou desde sempre, assim, meu irmão veio pra cá com 17 anos. 17, não foi? Foi. Eu vim um pouco depois e a gente continua até hoje. Então, meu irmão começou a dar suporte a ele e depois eu vim automaticamente porque a gente morava no interior e ele me puxou também. Ou seja, era o que a gente gostava de fazer, o que a gente ama fazer. Aham. Então, ele sabia e inseriu a gente aí no mercado. O senhor colocou muita gente no mercado, seu Zé Mário? Rapaz, Essa galera de hoje aí, não, essa galera de hoje, pronto, essa galera de hoje eu não. como foi que o senhor conheceu o Luiz Augusto? Luiz Augusto eu conheci em Campina Grande. Ele já fazia festa. Tinha um bloco. Tinha um bloco, já fazia festa. Aí como foi a aproximação? Como foi a negociação, os negócios? A aproximação foi porque ele começou a construir o forroque. Sim. Era no espaço? Não, o espaço veio depois. A primeira casa de show que Luiz Augusto foi sócio, João Mamão, Luiz Augusto e Pedrozinha, são os três. Eles construíram o forroque. Que era uma casa de show. De show. E ainda hoje tem um forroque em João Pessoa. Que não é dele. Não, é de João Mamão, que não é de Luiz Augusto. Aí, resultado, eu conheci, porque Luiz Augusto, lá no hotel de Pedrozinha, não, no hotel de... Como é o nome daquele hotel, meu Deus? Não. É em Campina Grande? É em Campina Grande. É na frente do espaço? Não. Manelzinho. Manelzinho. No hotel de Manelzinho. Eu cheguei para dormir lá e Manelzinho disse, olha, tem um cara que quer conhecer tu. Aí eu disse, quem é? Ele disse, é Luiz Augusto, ele é dono da casa de show aqui. Aí fizeram a apresentação a mim, a gente começou a conversar e foi quando ele disse, eu quero fazer um show com o Jorge Altinho. Aí foi daí que eu comecei a conhecer Luiz Augusto. Depois ele saiu acabou o forroque, aí ele montou, ele e Zito, Doutor Zito, montaram o Spazio. Sim. Até hoje.
Que é uma das maiores casas de show lá de Campina Grande, né? É o espaço, Já fui lá várias vezes no espaço. muito bom. O senhor, na época do auge, pensou em montar alguma casa de show? Porque naquela época era moda. Pensou em comprar uma rádio? Pensou em... Ou não? Rapaz, eu não tinha bola para isso, não. Mas chegou a ganhar muito dinheiro, seu Zé? Olha, eu ganhei bastante, mas o que eu ganhei eu empreguei. O que é esse empreguei? Em imóveis, O senhor investiu. investi. Entendeu? Entendi. Eu sabia que eu ia ficar velho e eu digo, olha, eu vou comprar alguma coisa porque eu vou ficar velho e vou deixar alguma coisa para os meus filhos. Aí deixei. Hoje, graças a Deus. E eu só não estou melhor de vida porque eu fui pra uma sociedade, eu e Carlito, com um restaurante aqui na Rua da Hora, o Cordel Botequim. Sei, do lado do antigo camarada, eu acho, né? Pronto. A gente foi sócio daqueles restaurantes dali. O camarada também era do senhor? O camarada era do senhor também? Não, eu tinha uma Porcentagem. Nos dois. Era o cordel de um lado e o camarada do outro. exatamente. Vocês montaram aquilo ali. Montamos. Era o senhor e Carlito só. Eu, Carlito, Paulo Henrique, que é primo de Carlito. Sim. Da- E o que foi que deu lá? Não, má administração, aí Eita, foi mesmo. foi. Quebramos. Mas quebrou mesmo. Quebramos mesmo. Quebramos mesmo. Caramba, bicho. Tá vendo como são as coisas? É. E aí venderam. Até um dia desse tava lá o espaço, né? Não sei o que é que tem lá hoje. Hoje estão construindo um prédio. O terreno era de vocês, não? Não, era alugado. Quebrou na operação mesmo, então. Foi. Exatamente. Caramba. Deixa, é melhor trabalhar com banda, né? Não. Banda eu me dei bem. O senhor viu como investimento que terminou sendo um fracasso. E meus filhos também, graças a Deus, eles têm de que viver. Coisa Esse boa. daí mora em Natal, tem umas casas lá alugadas, tem a casa que ele mora, que é muito boa, com piscina, com uma casa boa. Tão feito, né, seu Zé Mário? Graças a Deus, né? O outro, Wagner, tá aqui, tá equilibrado, tem apartamento em Caruaru, tem os negócios dele tudo centralizado, tudo tranquilo. Coisa boa. Coisa boa. E vamos seguindo. Coisa boa. E o importante é que o senhor tá até hoje na ativa, né? Trabalhando, porque eu acho que quando parar de trabalhar, o cabo embarca, né, meu amigo? Porque hoje em dia, se o cabo ficar desocupado com a mente... Atrofia, né? Então, eu não posso deixar de não fazer as coisas. Lá em casa o dia todo coçando o saco, sem ter o que fazer. Meu Deus do céu. É ruim demais, né? Não? Eu não consigo, não. Quando tem uns feriadão assim, eu já fico doido para voltar aqui pro escritório para trabalhar, porque eu não gosto de ficar parado. Porque a mente vazia, você sabe como é que é, né? Não dá muito certo, não. Dá não. Seu Zé Mário, na sua opinião, assim, nesse tempo todo que o senhor tem de carreira, qual foi o artista que mais ganhou dinheiro na sua visão? Que mais ganhou dinheiro? O Luiz Gonzaga, ele ganhou dinheiro? Não. Não, né? Era essa uma dúvida que eu tinha, porque assim, a mídia ele tem muita, né? É o rei, é o criador, o precursor. Hã? O artista do século. Pois é. Mas o Cacau, que era bom, não tinha. Ele morreu pobre, não? Não, mas mal administrado. Luiz Gonzaga. Quem é que geria a carreira do Luiz Gonzaga? Ele mesmo. Ele, Dona Helena, a mulher dele. Entendeu? Mas não é como hoje. Hoje, meu Deus do céu. Talvez ele precisou levar essas pauladas para que os de hoje tenham o que tem. Não é verdade? Hoje eu vejo o Xande Avião bem de vida financeiramente. O Wesley está bem de vida.
e outros artistas aí. Ele não chegava nem a 10% do patrimônio desse pessoal. Não. Jorge chegou a ganhar muito dinheiro. Muito dinheiro. Mais do que ele? Mais do que quem? Do que Luiz Gonzaga? Acho que sim. Sério, cara? É. Jorge de Altinho ganhou mais dinheiro que Luiz Gonzaga. Ganhou. Era uma época diferente, né? Época diferente de valor do cachê, Que Aham. de tudo, né? Na época de Luiz Gonzaga, eu acho que eu acompanhei muito, acompanho muito a carreira do meu pai, a trajetória dele. Eu me desperto aquela curiosidade, eu pesquiso muito, né? Senta aqui para conversar com a gente. Senta aqui. Era uma época diferente da de Jorge, né? A época de Jorge. Já era um negócio mais organizado, já tinha. Entendeu? As coisas valiam mais, entendeu? E se ganhava dinheiro e se investia. Na época de Luiz Gonzaga, acho que não. Mas ele não morreu pobre, não, Luiz Gonzaga. Não. Porque o filho dele também seguiu na carreira Gonzaguinha e Sim. deu suporte, né? É verdade. Ainda conseguiu, né, aproveitar alguma coisa. É interessante, viu, essa história, porque a gente acha que o cara era muito rico, né, Wagner? Que o Luiz Gonzaga, essa mídia toda, né? Quando, na verdade, não tinha esse retorno financeiro Tinha não. grande, né? Tinha não. Então, de sua visão, pelo que o senhor passou, pelo que o senhor trabalhou com essa turma, quem foi o artista que mais faturou aí? Com venda de CD, com... Eu hoje tenho uma visão que a banda que mais faturou, na minha visão, pelo pouco tempo que tenho de vida, pela minha pouca experiência de 15 anos de mercado, foi a banda Calypso. Eu acho que a banda Calypso foi uma banda que faturou muito, né? Ganhou muito dinheiro. Tanto Ganharam com muito show, dinheiro. turnê internacional. Na África eles são deuses lá, né? E com venda de CD e DVD, né? Aí o Bruno Rego já veio aqui. O Bruno Rego, viu, Wagner? O Bruno Rego veio aqui e disse que o artista que tem, assim, na visão dele, é o Bel Marques. É o Bel Marques. Ganhou muito dinheiro também. Também, né? Porque o Bel tem 70 anos de idade. Tem 70 anos. Não é verdade? É um cara que tá aí desde que eu tava na barriga da minha mãe, faz sucesso, né? Cachezinho alto, bacana, a vida toda. Então, um artista que ganhou muito dinheiro também. Porque tem artista e tem artista. Tem artista que estoura uma música, passa ali 5, 6 meses ganhando aquele cachezinho bacana. Aí depois passa o sucesso, ele não consegue se manter, volta, vende show 20, 30 mil reais. E tem artista não, que tá aí há 40 anos na estrada com cachê de 200 mil reais, que é o caso de Bel, por exemplo. Não é verdade? O senhor chegou a trabalhar com ele, não? Não. Já fiz alguns shows com Chiclete, mas muito pouco. O meu foco mais era o forró. Era o forró. Coisa boa. Seu Zé Mário, toma uma aguinha que... Tem que tomar uma aguinha, viu? Pra hidratar, viu? O calor tá grande. Quer falar de alguma coisa, Fábio? Não, lembrar ainda, Zé Mário, na época que eu estava com a Eliane, e a Eliane, a gente foi acompanhar meu irmão, a gente acompanhava, até os somos do braço direito dele, assim, algumas coisas, naquela que era mais junto, né? Aham. Com o passar do tempo, eu casei, fui, vai também, assim. Mas na época de Eliane, Zé Mário fez muitos shows aqui, inclusive no Maluco Beleza, De Carlito. de Carlito. Que ele veio se tornar sócio depois. Exato. E na época foi engraçado porque a gente chegou a bater com a estação shopping, né? No shopping, que era ali que fazia, aquela turma era Netinho no auge e tal. E a Eliane foi um estouro de gente tão grande que a gente quase derrubava uns portões do. Não derrubaram os portões. Derrubaram os portões. Assim, foi a história que ele passou, a gente, sabe que ele vai ficar o meio da bilhete dele. Foi um estouro tão grande de dinheiro que a gente colocava o dinheiro, era um volume tão grande entrando de tanta gente. Foi uma coisa. E não tinha Pix, não. Não tinha não. A gente colocou uma caixa do frigobar, né? Conta essa história aí, seu Zé. O senhor lembra dessa história? Lembro. Conta aí essa história aí. Tinha Ari,
fazendo, tu sabe quem é Ari, né? Da Premier? Sim. Sei. Ari fazendo Netinho. Netinho que era um fenômeno, Na, Netinho. na estação shopping. Era uma casa de show, essa estação shopping? Era uma arena montada ali no Shopping Recife. Sim, sim. Aí, e Eliane, a gente lançando o LP de Amor e Paixão de Eliane. Aqui no Circo Maluco Beleza. Aí o Rogério disse, Zé Mário, E conversa Rogério, da Luan? da Luan. Zé Mário, conversa com o Ari e pede para a gente juntar os shows, porque um ou outro vai perder. Aí eu Perdeu o quê? perder grana, dinheiro. Por quê? Porque era 2 shows, era no Estação Shopping, Ah, era dois locais diferentes e mesma data. na mesma data. E eu chamei para compor, né? Digo, vamos compor, a gente ganha dinheiro junto. Você chamou Ari. Ari, aí ele disse, não, faça seu show, que eu vou fazer o meu. O meu artista está estourado e estava mesmo, Netinho. Aí a gente botou a mídia no ar, outdoor, um monte de coisa, cartazes, de madrugada. E era, bicho. É. Aí, resultado. Não é porque era permitido colar lambe-lambe, hoje não é mais não, né? Aí eu Tem algumas cidades ainda que deixa colocar, né? deixo. Olinda deixa. Jaboatão parece que também, né? Aí eu fui ontar a Rogério, eu digo, Rogério, ele não quis conversa não. Ele disse que eu fizesse meu show, que o artista dele está estourado. Ele disse, então, Zé Mário, agora é partir pro abraço, pra luta. Pronto. Aí foi nesse dia. Foi Eliane e uma banda de forró de Caruaru. Resultado. Foi entrando gente, e foi entrando gente, foi entrando gente. O Maluco Beleza só cabia 8.500 pessoas. Passou de 10. Caramba. E empurraram com o ingresso na mão, compraram o ingresso e empurraram. E foi que deu, eu sei que deu um defeito lá no negócio do portão, e o portão caiu. Aí foi gente pra caramba. Nesse dia, eu paguei todas as despesas e comprei um carro zero. Foi mesmo, cara. Foi. Com o dia desse show. Com o dia desse show. O senhor era o dono da O festa. dono da festa. 10 mil ingressos na época, quanto? Senhor? Em termos de hoje, na razão de uns R$80. Dá o quê? 800 mil? Foi muito dinheiro. 80 vezes 10, 800 mil. Foi muito dinheiro. Eu dei a Júnior. Paguei a Júnior. Eliane era quanto na época? Era na época de hoje, uns 30 mil. 30. O senhor ganhou o pirão ali, viu? Ganhei. Pagou o maluco, beleza. E a festa era 100% sua. Não. Fica à vontade. E às vezes eu acho que está faltando uma riqueza maior de detalhes dele. Mas foi o seguinte: Zé Mário tinha um sócio por nome de Olival, Você tá aqui, Wagner, pra contar? daqui mesmo. Tinha um sócio por nome de Olival. Não pega teu óbvio. Acabou dessa parte. Não, pode falar. E quando Zé Mário foi para a proposta de Eliane, ele disse: Zé Mário, eu tô fora. Tu não vai conseguir dinheiro de comprar uma escova de dentro. Ou seja, seu Zé Mário tinha um sócio, né? E na América Produções, que era uma empresa dele com esse rapaz. Como era o nome dele? Olival. Olival. Batista. Olival Batista. Tá vendo aí, seu Olival? Perdeu o pirão, deixou de ganhar. E aí eles fizeram, seu Zé Mário, como era empresário da Eliane, chegou e disse, para Olival, vamos fazer essa festa aqui no Maluco Beleza com a Eliane. Aí o sócio dele disse, o Olival, tô fora, porque com o dinheiro que você tirado lá não dá nem para comprar uma escova de dente. Moral da história. O pessoal do Maluco também, muito solícito, Zé Mário, também não acreditavam de forma nenhuma. Não quiseram entrar, não. O pessoal do Maluco também não quiseram acreditar nessa festa. Não. Disseram, Zé, a gente vai te dar o Maluco Beleza.
você só vai arcar com uma despesa da limpeza. Certo, dos serviços gerais ali. Exatamente. Moral da coisa. A festa foi um estouro de bilheteria e o restante ele já contou aí. Mas Caramba. Olha, de detalhes, o que a Brahma deu de cortesia, de Patrocínio. eu dei a Rogério, do Maluco Beleza, a Rogério do Luan. Foi mesmo, foi. Rogério, eu não quero não, esse patrocínio não, pode ficar para você. Mas isso depois do resultado da festa. Depois do resultado da festa. Caramba, porque Rogério fazia parte do Maluco Beleza também, né? Exatamente. Foi como forma de gratidão também, Foi, né? Por foi. ter cedido o espaço. A galera dizia assim, eu acho que vai dar ninguém, pagar só o pessoal da limpeza aí mesmo, né? essa era a leitura de todos. Caramba, e a mulher veio e estourou tudo. E explodiu. Foram shows memoráveis aqui em Recife, que Zé Mário produziu, no Clube Português, no Internacional, toda temporada, Eliane fazia uma bilheteria explodida. Férias, Eliane no Forró Chique. Junho, Eliane no Forró Chique. Assim, sucessivas vezes. Por que foi que o senhor acreditou tanto nessa Eliane? Porque, Enquanto todo mundo dizia que não, o senhor... porque Eliana é uma grande artista, canta muito, entendeu? E é carismática. Aí eu vou bancar. Teve algum prejuízo já com Eliane, não? Não, com Nunca? Eliana nunca teve prejuízo, não. O senhor fez fortuna com Eliane? Não, fortuna não, mas me dei bem. Caramba, bicho. Fortuna não. Porque hoje, fortuna, se fosse a época de hoje, era muito bom. Agora tem um defeito também, tem um porém, que na época de hoje, você para produzir um show, você gasta muito. Hoje, LED. Antigamente era uma estrutura mais tradicional, mais básica. Exatamente. Era o isso, palco, o som, duas luzinhas, dois pisca-pisca ali e tava tudo certo. Tava, exatamente. Hoje em dia os artistas eles pedem até a mesa de som, eles pedem, né, uma referência da mesa de som. Hoje para você montar um show, é muito trabalho e muita despesa. Como é que chama? O dinheiro, ele vem menos hoje para o empresário. Vem. Quem ganha dinheiro hoje é o artista. E antigamente era ao contrário. Era Quem ganhava era o empresário. o empresário. Esse forró chique foi o senhor que fez também? Não, o forró chique era de seu Mário, do Cavalo Dourado. Sim. Entendeu? Pronto, eu fiz um show com o Eliane no forró chique, foi a coisa mais engraçada do mundo. A gente botou o ingresso para vender, vendeu bem, começou as bandas tocando, aí encheu demais, e o povo reclamando. Aí seu Mário do Cavalo Dourado, que era o dono do forró chique, era seu Mário Pérez. Aí mandou me chamar no escritório dele, eu fui, ele disse, Zé Mário, eu vou mandar parar agora as bandas todinhas, parar isso e botar esse povo tudinho para fora. Eu digo, por que, seu Mário? Disse, porque já passou do limite, já tem gente reclamando aí, dizendo que vai chamar a polícia, e você é o culpado. O senhor era culpado por lotar a casa, né? Aí eu digo, não, vamos vai na bilheteria, recolhe os ingressos. Aí fui na bilheteria, recolhi os ingressos com um funcionário dele. Aí chegou, tá vendo, seu Mário? Tá aqui os ingressos. Aí dei pode guardar os ingressos aí, mas eu tinha ingresso, né, por fora, né? Aí eu dei a Walter Grandão. Eu digo, Walter, vai vender na rua. Aí Walter foi para frente do Cavalo Dourado do Forró Chique e vendendo. Me diga uma coisa, como é que vocês faziam para contar o dinheiro naquela época, numa bilheteria? Para transportar o dinheiro e para contar? Rapaz, para contar era dentro da bilheteria mesmo. Virava a noite ali, contando. Era.
Pode falar. Eu comecei muito, eu fui subir de degrau, né? Posição, no caso, dentro da empresa dele. Quem tá falando aqui são os filhos dele, é o Wagner e o Fábio, né, que estão instruindo ele com mais riqueza de detalhes, até porque seu Zé Mário já tem 71 anos e tem uma mente muito boa, uma memória boa, mas não se lembra das riquezas de detalhes. Então os meninos estão aqui instruindo a gente para que a gente possa Me ajudando. dar mais riqueza ao conteúdo. Então, naquela época se fazia o ingresso, confeccionava o ingresso na gráfica, logicamente vendia, urna, se um show explodisse, como a gente já fez vários, poxa, saía 5, 6 horas da manhã, contando ingresso de urna, contar um por um. Para bater o dinheiro, né? Tinha que bater canhoto versus ingresso na urna. E daí, vamos pro dinheiro. Para Quantos dar. ingressos vendeu da espada? X. Tá aqui. Quantos ingressos vendeu na hora? Preço de tanto. X. Então, tudo tinha que bater certinho. Só que para isso, meu irmão, você levava um tempo. Você veja como hoje a tecnologia... Ajuda, né? Vixe, Maria, é muito diferente. Ingresso Prime, né? Inclusive, o Kenny já está convidado faz tempo. Kenny é meu sócio lá no site do ingresso. Numa facilidade, Kenny. Não é uma facilidade. Kenny, você foi um precursor também, né? Você facilitou aí para que uma galera lá da frente não passe o que seu Zé Mário passou antigamente. Na verdade, atualmente, na verdade, né? Que hoje em dia todo mundo usufrui do sistema de Kenny, né? Que é um grande empreendedor visionário. Tá convidadíssimo, viu, Kenny? É porque às vezes eu esqueço de você. Mas é porque eu tô esquecido muito, viu? O senhor tem 71, eu tô com 31. Eu tô mais esquecido do que o senhor. Tá nada, rapaz. Eu tô trocando o nome dos meninos aqui tudinho. Eu queria ter. E tô comigo todo dia. Eu queria ter esses 31 seu. Queria, né? Poxa. Mas o que é que eu posso fazer? Eu já tive, né? Já aproveitou bastante, né? Agora é só lucrar. É só lucrar, e tá certo. E aí, contando o dinheiro lá, era sempre essa, né? Não tinha aquela maquininha, não tinha nada. Não. A maquininha é isso daqui. Era só no, né? Hoje é tudo no Pix, né? Hoje você conseguir uma quantia no bolso em papel é difícil demais. Eu acho que moeda, dinheiro, moeda não. Dinheiro vai se acabar. Vai se acabar, eu também acho. Vai demorar, não. Vai ser tudo agora, tudo cartão, tudo. Antigamente, agora vou pagar as coisas, eu nem digito mais É só o rosto, né? só passa assim, já tá... Só encosta, né? Só encosta, já tá garantido. É diferente demais os tempos, né? Mas é muito bom compartilhar essas experiências de uma pessoa que viveu naquela época com a gente que vive hoje essa época, né? Que é totalmente tudo diferente, né? Seja na parte artística, seja na parte, enfim, de relacionamentos, né? Hoje em dia tudo mudou. Tem alguma coisa aí a mais, alguma história que vocês acham interessante para a gente frisar aí de seu Zé Mário que não veio ainda na mente dele? Acho que assim, a gente teve uma fase muito boa, eu meu irmão, agradeço o escudo a ele, acho que o que a gente é grato a ele, espero que meu pai ajuda muito, e a gente está devendo muito mais orgulho a ele, porque graças a Deus... Eles não trabalham, já deram trabalho ao senhor? Não. Sempre foram meninos do bem, né? Nunca dei um croque ninho. Olha o falatório, um croque, viu? Croque, não é o croque, né? Nunca dei. Eu já levei uns croquezinhos, viu? Nenhum dos três. Fez shows em Petrolina, no trem, que era uma casa de show lá do seu Euclides, e fechar Petrolina. Então, as histórias mais marcantes do seu Zé Mário realmente vieram de Eliane. Zé Mário teve um artista, todo mundo teve a sorte de ter um artista estourado. Zé Mário, na época, conseguiu fazer, porque ele pegou, ela acreditou, ela estava começando, chegando, e ele acreditou, e ele conseguiu, juntamente, trabalhando com ela, e chegar ao ápice mesmo do Wesley de hoje. A gente fazia políticas, show político na época, poderia fazer, era naqueles aviões, era de cidade para cidade, entendeu? 2 shows na noite. Então, assim, os pilotos do Wagner viajou, foi ele que viajou, então ele tinha mais. Então, assim, eu me lembro de um show que a gente fez no Augustos,
em Aracaju, Foi. Eliane de Embalada, entendeu? Foi outro estouro de gente, entendeu? Então, Outra coisa que eu me lembrei agora, você vai morrer de rir. A gente fez um show, eu vendi um show para João Pessoa, De Eliane. de Eliane, para João Pessoa, e outro show para São José, não, Afogado da Engazeira. Afogado da Engazeira. Tu conhece Afogado, né? Afogado conheço. De Afogado para João Pessoa é uma tirada grande, mas não tem como você dobrar. Eu contratei 3 aviões, Sério, cara? pequenininho, 3. Aí, resultado. E agora, para subir em Afogado da Engazeira, para descer em João Pessoa. Aí eu digo, eita. Aí arrumamos, botamos 4 carros aqui, mais 3 carros aqui, 3 carros aqui. Pronto, aqui. A pista é aqui. Aí, Afogados, para subir de Afogados à noite. Pra subir à noite em à Afogado da noite em Engazeira. Afogado da Engazeira. A pista, na verdade, A pista é pequena, né? Não tinha estrutura pra... Não. E eu menti, dizendo que os aviões iam ficar em Patos, na Paraíba, que Patos tinha como subir. Resultado, a gente veio para Afogado, aí botamos 3 carros aqui com uma luminária acesa, farol alto, 3 aqui, e aqui 4 com 4 carros com os farol da traseira, só o pisca, tá entendendo? Para o piloto saber que aquilo dali é o fim da pista. Aí pronto. O senhor fez dos carros a pista. A luminária. A iluminação da pista. Pra galera se guiar. Aí fizemos o show. Conseguiu subir? Conseguiu. Caramba. E Aí quem foi no avião, nos aviões? nos aviões foram os músicos. O senhor foi também? Não. Teve coragem, não? Fiquei. Vago foi. Tu fosse, Vaga? O avião foi com a Eliane, o esposo e mais alguém. E a banda saiu dividida. Foram 3 para a equipe toda. Caramba. E o ônibus. Conseguiu fazer a virada a tempo? A dobrada fez. O ônibus foi com o ônibus e mais 2 pessoas foi seguir. Quando deixou lá no hotel, já seguiu para João Pessoa, o ônibus. Aí a gente fez logo cedo, acho que umas 7 horas, 8 horas o show, e ela partiu. O senhor era empresário mesmo, no Brasil dela. Era. E por que acabou a parceria? O marido dela é muito problemático. E outra coisa, ela se converteu, saiu Virou evangélica, foi? Virou evangélica. Mas o fator principal foi o marido mesmo. É um deles. Foi um deles, né? Foi. Eliane, se não fosse aquele marido dela, ela tinha Subido mais. Porque, A gente vê, né, pela experiência de pessoas que passaram por aqui, inclusive de seu Zé Mário, que sempre é relacionado a casamento, a pessoas que estão ali influenciando, né, de alguma forma a carreira do artista. Mulher dá muito trabalho, o homem também dá trabalho. O artista, eu acho que o artista ele tem que ser solto no meio do mundo, porque no dia que arruma uma mulher ou arruma um homem, o caba pega em peia, viu? Porque eu nunca vi um caba que chegou aqui para dizer assim: ah, minha mulher levantou minha carreira, eu era um artista regional e virei nacional. Nunca. Ou tomou as coisas dele, ou o caba assim se apaixonou tanto que desistiu de cantar, enfim. Acho que a visão disso aí é que quando você casa, você começa a pisar, olhar tudo, como é que tá, e depois aí você diz, agora eu posso tomar isso para mim. Exatamente. Vários empresários hoje de artistas aí são mulheres deles, mulheres, enfim. É verdade, mistura. O cara tá comendo esse dinheiro aqui, eu posso ser um empresário. É verdade, mas não sabe, Empregar, mas não sabe o que é ser empresário, né? Artista, é difícil, cara. Difícil demais. Ser empresário não é só receber o dinheiro nem atender ligação, não. O caba tem que ir atrás, em cidade fazer divulgação, o caba tem que ter um bom relacionamento, né? O cara tem que ter um network bacana para poder conseguir alcançar alguma coisinha ali
Porque senão não é assim não, meu filho. Porque senão todo mundo era empresário. Não é verdade? Exato. Eu estou há 27 anos já no mercado. Tive uma escola de que me orgulho muito. Então, assim, hoje, quando eu tenho dificuldades de alguma coisa, e assim, ó, eu sou filho de Zé Mário. Eu acabo já. Ainda hoje do Brasil, eu digo, Zé Mário, é Fábio, é teu filho, e assim, é uma alegria muito grande. Eu tenho uma referência do meu pai vivo, certo? Que ainda hoje eu posso contar com ela, isso me orgulha muito. Que coisa boa. Ele está contando que tem um orgulho muito grande do pai pelo fato de que hoje, quando vai fazer certos tipos de negociações, ele fala, ó, sou filho de Zé Mário. E a galera liga para Zé Mário para dizer, Zé Mário, Fábio é seu filho mesmo? Né? Então ele tem muito orgulho de ter o pai vivo ainda, né? Tendo essa referência aí, firme e forte, né? Do seu Zé Mário. Eu vou contar uma história. Wagner pediu meu carro emprestado, eu botei gasolina no carro, emprestei o carro a ele, eu digo, vai para onde? Ele disse, vou para Bahia. Isso no mês de março. Aí ele foi, a primeira cidade que ele parou foi Entre Rios, a cidade do trio nordestino, onde eles nasceram e cresceram. Aí Wagner foi na prefeitura. Chegou lá, eu queria saber quem é o secretário de Cultura, Turismo e Eventos. Aí levaram o Wagner lá, aí o Wagner falou com ele e ele disse, olha, tudo bem, mas quem resolve é o prefeito. Aí fui na secretária do prefeito e disse, olha, eu queria falar com o prefeito. Aí o prefeito, ela disse, só tem que marcar. Aí o Wagner ficou em Entre Rios e marcou para o outro dia. E disso, desde de manhã, o Wagner chegou na prefeitura e não conseguiu falar com o seu Manuelito, que é o prefeito. Foi para lá e foi para cá, foi para lá. Quando foi lá para as 5 horas, aí Wagner ligou para mim e disse, olha, eu vou voltar para Recife, porque aqui eu passei 2 dias aqui, só gastei dinheiro e não consegui nada. O prefeito não me atende. Eu digo, você falou em quê? Não, disse que era Wagner. Eu digo, Wagner, tudo bem. Agora diga a ele que você é filho de Zé Mário. Aí... Ele já tinha feito negócio com Zé Mário. Aí eu liguei para o seu Manelito. Eu digo, seu Manelito... Que era o prefeito? É o prefeito. Eu digo, estou com meu filho aí, querendo falar com o senhor. Há a possibilidade do senhor dar uma chance a ele. Ele disse, e o menino que está aqui desde ontem, me aperreando, é seu filho? Eu digo, é. Ele disse, ele devia ter dito. Não quis usar da carteirada, né? Aí... Foi onde eu chegar agora, eu vou dizer, eu sou amigo de Zé Mário, viu? Aí fui para lá, chame ele aí. Então aí seu Anelito disse, rapaz, você era para ter dito que é filho de Zé Mário. Eu já tinha atendido você. O que é que você deseja? Aí Wagner disse, porque o senhor faz um bom São João. Você para lá e para cá, Wagner botou 5 artistas. Conseguiu Botar 5 artistas. Wagner, Leonardo, sim. Citãozinho Chorão. Foi. Daí em diante, quando ele soube que era filho dele, ele passou a cuidar das festas da cidade. Foi. Fez o São João e fez a expulsão de animais. Tá vendo aí? E daí em diante, ele começou a fazer todas as festas da cidade nos 4 anos de mandato do prefeito. Muito bom o respeito que o senhor tem no mercado do entretenimento nacional, né? São poucos empresários, são poucas pessoas que conseguem ter uma carreira limpa, né? Uma carreira duradoura e uma carreira limpa. Porque a gente ia falar, né? Ó, fulano ali já me enrolou aqui, não sei. Agora, né? Gordo, entrei com o pé direito e vou sair com o pé direito. Não devo a ninguém, sou amigo de todo mundo. Tenho a maior admiração pelos meus amigos, os colegas, e
nesses dias eu tô, não sei se eu ainda vou aguentar fazer, terminar, mas vou sair desse meio com decência. Eu acredito, seu Zé Mário. E que o senhor perdure aí por muitos anos, que Deus dê saúde para que o senhor continue no mercado, né, com essa boa cabeça que o senhor tem, em boa forma, conseguindo subir e descer a escada sozinho, viu? Que a escada daqui é assim, ó. Ele subiu e desceu sozinho, né? Então, com muita saúde, com muita força, que em 2023 seja um ano maravilhoso para o senhor. Obrigado. Né? Que seja um ano de bons negócios, de novos relacionamentos, né? De pessoas boas na sua vida, e que Deus abençoe cada vez mais a sua trajetória, que é uma trajetória de sucesso, né? Pelo pouquinho que ele contou aqui pra gente, mas é um cara que tem muito mais história, que merece ser, assim, divulgado amplamente e mostrado, né? Principalmente para aquelas pessoas que acompanharam naquela época e para as pessoas jovens que estão entrando no mercado agora, querendo saber como funciona, né? Todos os trâmites, todas as negociações, enfim. Então, eu posso dizer que foi mais uma aula que a gente teve. Não é um podcast. Ultimamente, o nosso podcast está sendo aula. Vou passar a cobrar, viu? O pessoal que está assistindo. Eu fico muito agradecido por você ter me dado essa oportunidade. É isso, eu que fico. O prazer é todo meu, a satisfação e a honra é minha, né, de poder receber. Eu acho que a gente deve homenagear as pessoas em vida. Isso mesmo. Não é verdade? Tem razão. Depois que ela morre, não adianta nada. Ela não viu? Não é verdade? E nem sabe se vai ver. Exatamente. Tem aquela incógnita ainda, né? A gente não sabe para onde é que a gente vai. Não é verdade? Então, que Deus lhe abençoe, lhe dê muita saúde. Para você também. Amém. Para que a gente possa aí se encontrar muito, seja na LX ou seja em algum evento. Ok. Para nós todos. Um grande abraço. Muito obrigado por compartilhar com a gente essa sua experiência, tá bom? Seu Zé Mário, obrigado de coração. Obrigado também ao Wagner e ao Fábio, que são filhos do seu Zé Mário, que estiveram aqui com a gente. Até a próxima, se Deus quiser. E um excelente 2023 para todos vocês. Vamos embora.